Olá, pessoal. Aqui é Luciana Araújo. Trabalho como psicóloga e planejadora financeira e ultimamente tenho treinado profissionais de finanças na psicologia integrada ao planejamento financeiro. Este vídeo será para apresentar para vocês o objetivo e alguns capítulos do livro Psicologia do Planejamento Financeiro, que é uma nova área criada pelo CFP Board para que os planejadores financeiros possam aumentar a sua competência e melhorar as suas habilidades na relação planejador-cliente. Então, o livro oficial da Psicologia do Planejamento Financeiro é este aqui, mas você também pode comprar um livro que não foi feito especificamente aí para CFPs, que é esse aqui, do Brad e Ted Clontz. Esses autores escreveram um livro A Mente Acima do Dinheiro, eles são psicólogos e são planejadores financeiros, e eles têm muito material para a formação, a capacitação de profissionais. O livro, que é para o público geral, que você talvez conheça, é o livro A Mente Acima do Dinheiro. Então, ele é o autor desse livro. Já esse aqui, não, foi uma série de profissionais de diversas áreas da psicologia e também do planejamento financeiro, que com muito estudo elaboraram aí esse material, esta nova área. Então, pessoal, eu irei aqui na sequência dos nossos vídeos trazer cada dia um resuminho de um capítulo da psicologia do planejamento financeiro para vocês conhecerem, se familiarizarem com o tema. Vamos ler juntos aqui durante esses vídeos. E eu não poderia começar diferente, senão conceituando, né? Explicando o conceito aqui da psicologia do planejamento financeiro e qual o objetivo definido pelos próprios autores. Logo aqui no prefácio, a gente encontra uma definição interessante dessa área. Os autores falam o seguinte, que a psicologia do planejamento financeiro vai além da psicologia do cliente, ou dos elementos que impedem os clientes de tomar decisões racionais, e inclui o sistema mais amplo que abrange todos os aspectos do relacionamento planejador-cliente. Este sistema mais amplo inclui características do planejador que influenciam a tomada de decisão do cliente e inclui características do cliente que influenciam o comportamento do planejador, e inclui a formação cultural tanto do planejador quanto do cliente. Então, como vocês podem ver já de início, falar da psicologia do planejamento financeiro realmente é um trabalho que é focado na relação planejador-cliente. E é interessante que se coloca aqui as características, né, do planejador que influenciam a tomada de decisão do cliente. Muitas vezes a gente está olhando ali, procurando no ambiente do cliente, na família do cliente, nos amigos do cliente, situações, né, que podem influenciar a decisão do cliente, porém, na relação planejador-cliente, há características do planejador que podem sim influenciar nas escolhas dos nossos clientes, nas decisões dos nossos clientes, como também as características dos nossos clientes podem influenciar a forma como a gente conduz, como a gente orienta aquele cliente. Imagina aquele cliente que é muito legalzinho para você, um amorzinho que se identificou e você está ali todo generoso com esse cliente, com toda a paciência do mundo orientando, e aí lá vem aquele cliente mais chato, né, mais exigente, e isso vai bater ali com seus aspectos emocionais que podem interferir, sim, na forma como você orienta esse cliente. E aqui, pessoal, um ponto que eu também gostaria de ler para vocês, que ele resume bem qual é o objetivo da psicologia do planejamento financeiro. Vamos lá. Em suma, a psicologia do planejamento financeiro não é psicologia do cliente e não é finanças comportamentais. A psicologia do planejamento financeiro é a interação das características do planejador com as características do cliente. É o sistema no qual os clientes que planejam seus objetivos financeiros e bem-estar financeiro são auxiliados por planejadores financeiros que possuem sua própria história, preconceitos e valores.
que devem ser reconhecidos e às vezes incluídos no serviço do planejamento financeiro. Então, perceba, ele está falando que é mais do que a psicologia do cliente, que é mais, que não é psicologia, aliás, que não é finanças comportamentais. Agora, até abrindo aqui uma observação, um adendo, uma coisa não substitui a outra. O estudo das finanças comportamentais, da tomada de decisão, é importante e, inclusive, está dentro desse material da psicologia do planejamento financeiro, como uma das áreas dessa competência. Porém, ela é uma de cinco. Então, uma não substitui a outra, mas se complementa, entende? E aqui ele está falando justamente isso, que é o sistema no qual os clientes que planejam seus objetivos e bem-estar financeiro são auxiliados por planejadores que também têm suas crenças, seus valores, seus vieses, suas distorções, que vai estar influenciando ali. Muitas vezes, nós deixamos de ter sucesso com os nossos clientes por causa daquele comportamento do cliente que ativa questões emocionais nossas, que a gente fica ali dormindo e acorda e dorme, né, pensando naquele problema, naquilo que aquele cliente disse, com aquela ativação emocional muito forte, que às vezes atrapalha a continuidade do trabalho com o cliente. E pode acreditar, não é diferente na cabecinha do cliente em muitas situações. E então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês quais são as 5 áreas da psicologia do planejamento financeiro e qual é o objetivo de cada uma dessas áreas, né? A psicologia do planejamento financeiro vem de 5 domínios. Primeiro, sobre atitudes, valores e vieses do cliente e do planejador. E aqui, gente, não estamos falando daqueles vieses que muitos de vocês talvez já tenham conhecido ou já seja familiar, viés de aversão à perda, viés, então, assim, mais específico das finanças comportamentais. Aqui, neste capítulo, neste domínio, ele está falando de vieses de uma forma geral, né? Que a gente pode ter um comportamento enviesado, não necessariamente aqueles que você estuda nas finanças comportamentais, mas sobre as atitudes do planejador e do cliente em relação a como a sua visão de mundo, as suas crenças, os seus valores. Vou dar aqui um exemplo para você. Se você é uma pessoa que tem valores mais individualistas, ou seja, que você, o teu trabalho, o teu dinheiro é pensado assim em você, na sua, no máximo ali na sua família, no seu bem-estar, na sua liberdade, sabe, nas suas conquistas. Possivelmente, você pode ser enviesado na recomendação de um cliente que tem valores coletivistas, que para eles é importante, por exemplo, fazer doações, participar de ONGs, pegar parte do seu dinheiro para outros, para a sociedade. E muitas vezes o planejador financeiro que tem valores diferentes pode querer forçar, inclusive, às vezes até se incomoda e fica querendo tentar reduzir aquelas doações do orçamento do cliente. Na psicologia do planejamento financeiro, nós entendemos que os valores do cliente, eles não devem ser negociados. Os valores são os valores. A gente que rebole para conseguir enquadrar o orçamento do cliente de acordo com os seus valores. O que é que a gente vai ver aí? Claro, se o cliente estiver se excedendo, porque existem outras barreiras psicológicas do cliente, como, por exemplo, às vezes é uma pessoa que é um facilitador financeiro, é aquela pessoa que está dando dinheiro mais do que pode para um filho, ou seja lá para quem for. E às vezes é o excesso que a gente pode conversar com muita delicadeza, com muito jeitinho com esse cliente, mas isso não pode nos incomodar. Pelo contrário, é importante a gente reforçar, né, até mesmo validar esse cliente, elogiá-lo pela sua generosidade, tá bom? O outro domínio, esse sim, é o domínio de finanças comportamentais, onde vai se estudar o quê? Quais são os vieses cognitivos, quais são as heurísticas, ou seja, esses atalhos mentais que o cliente cria, que o cliente tem, que são automáticos, e que acaba fazendo com que ele tome decisão errada. Então, vai se estudar sim a parte de tomada de decisão, que é uma área muito bem explorada pela psicologia econômica e nesse contexto, especialmente as finanças comportamentais, ok?
No domínio 3, nós temos aqui fontes de conflitos financeiros. Então, na psicologia do planejamento financeiro, há toda uma investigação a respeito dessas fontes de conflitos do cliente. E essas fontes de conflito vão muito mais além do que conflitos conjugais, né? Nós trabalhamos também com casais que às vezes não estão na mesma página, a gente tem que ter essa habilidade ali de lidar com esse tipo de conflito, mas são tipos de conflitos, não são todos. A gente precisa também, e habilidades do planejador financeiro que quer essa psicologia integrada ao seu trabalho, é também perceber os conflitos internos do cliente, perceber a ambivalência do cliente, que é aquela coisa em que ele pensa, acredita, diz que gosta de uma coisa, mas faz outra, diz que um valor é família, mas não tem tempo para a família. Os conflitos internos do cliente, né? E os conflitos também com a família, identificar quando há abuso, por exemplo, abuso financeiro, manipulação financeira, tudo isso está dentro desse domínio. O quarto domínio, nós temos aqui a introdução dos princípios de aconselhamento, inclusive, ele inclui a aplicação da teoria do aconselhamento no processo do planejamento financeiro. São outras áreas, né, da psicologia que estão sendo integradas aqui para que o profissional possa ter essas habilidades. Saiba que um bom conselheiro não é aquele que dá conselhos diretivos. Muitas vezes, por sermos profissionais muito, vamos dizer assim, racionais, às vezes, a gente quer uma coisa mais direta, né? A gente quer já entregar alguma coisa ali para o cliente, já dizer o que o cliente tem que fazer, mas um bom planejador treinado na psicologia integrada ou na psicologia do planejamento financeiro, capacitado em princípios de aconselhamento pela perspectiva da psicologia, por exemplo, sabe que o conselho diretivo, o primeiro cliente não se engaja, e também a gente pode estar correndo o risco de estar trazendo um aconselhamento, um direcionamento ali para o cliente, sem ter todas as informações da vida dele, que aquele direcionamento, aquele conselho direto pode até fazer mais mal do que bem. Então, quando a gente fala de aconselhamento, a gente fala de habilidades de saber conduzir o cliente através de perguntas reflexivas, perguntas abertas, reflexões e tudo mais, para ajudar o cliente a explorar dentro dele mesmo algumas decisões que ele precisa tomar, o que é melhor para ele, porque a partir dele, ele que é o especialista nele, o cliente é o especialista nele mesmo, ele vai ali sendo conduzido da maneira correta, tomar as melhores decisões. Aqui eu até abro um parêntese, eu gosto sempre de explicar isso, que a gente pode ser diretivo em relação a uma parte muito técnica do planejamento financeiro. O cliente ele não vai encontrar dentro dele uma resposta de como fazer uma consolidação de dívida se ele não tem esse conhecimento. Mas ele pode encontrar dentro dele a resposta sobre o quanto da parcela dessa consolidação de dívida é possível que ele assuma, porque até se a gente já faz direto, sem explorar isso com o cliente, às vezes o cliente tem um compromisso escondido, tem uma coisa que ele não trouxe ali para o planejador financeiro, e aí se faz ali sem ter muita informação, sendo uma coisa muito direta, e acaba dando problema aí, o cliente não conseguindo honrar. Claro que isso aqui foi um exemplo muito basiquinho aqui que eu dei, mas somente para vocês, assim, irem abrindo a mente e pensando sobre, tá bom? É, a quinta área, ela envolve os princípios gerais de comunicação. Essa daqui, gente, eu diria que é uma das áreas, assim, fundamental, porque é através da comunicação que você vai conseguir fortalecer os seus vínculos, o seu vínculo com o cliente. A relação planejador-cliente, ela acontece na comunicação. E aqui vai ter várias teorias, abordagens da psicologia aqui dentro, tem comunicação não violenta, tem outras formas de comunicação, entrevista motivacional, enfim, tem vários conceitos da psicologia para ajudar os profissionais a terem uma comunicação mais eficaz com os seus clientes, a demonstração da empatia, por exemplo,
através da comunicação, a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Muitas vezes a gente fala muito mais com o nosso comportamento do que com a nossa fala. Aliás, é assim mesmo. Parece-me que até 80% da nossa comunicação é mais não verbal do que verbal. Esses dados não estão muito precisos, mas eu já li alguma coisa a respeito, já tem um tempo. Sei que é fato, a nossa comunicação não verbal, ela está acontecendo ali e é sempre, e às vezes é a nossa comunicação não verbal que pode até gerar algum tipo de distorção cognitiva no cliente, uma impressão, um erro de julgamento, e ele acabar desistindo do seu trabalho por causa de impressões, às vezes por causa da nossa postura, da forma de falar. O domínio 6 ele vai trabalhar as estratégias com cliente que viveram ou que passam por situação de crise grave. Ou seja, aquele cliente que passou por um luto, por uma falência, por um divórcio, crises mais graves que impactam muito a vida pessoal do cliente, que impacta muito as suas finanças, e aí vem de volta a questão da empatia, de como lidar, de como conduzir aquela situação, né? É um absurdo, mas existe às vezes profissional que o cliente está lá, acabou de perder um ente querido, que aquela pessoa fazia parte do planejamento da vida dela, aquela pessoa estava lá no planejamento de daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e ela falta. Aí o cliente some, não dá satisfação, e às vezes aquela pressão ali não pode, né? Porque imagina, a pessoa vai ter que ressignificar a vida. E olhar para o planejamento financeiro numa hora dessa, por exemplo, é algo muito doloroso. Como assim? Eu estava planejando a minha vida com essa pessoa e hoje eu não tenho, né? Seja pai, seja filho, seja parceiro, enfim. São muitos aspectos psicológicos que vêm para o planejamento financeiro, para o nosso trabalho. Assim, muito importante entender que eu sei que a maioria até já entendeu que não é sobre finanças, né? Vejo muito nas redes sociais dos planejadores, dos educadores financeiros, não é sobre finanças, é sobre comportamento. E é uma verdade, mas assim, é muito mais profundo isso, né? Eu acho que é mais profundo do que até mesmo, às vezes, o profissional que está dizendo, entende. O legal, pessoal, é ter essa visão da psicologia dentro desse contexto do planejamento financeiro, saindo só, eita, por que que esse cliente comprou tal coisa? Que viés que era? E entendendo uma profundidade maior desse contexto, desse ambiente, das questões mais internas do cliente. Isso faz muita diferença. E começando olhando para dentro. Estarei trazendo aqui alguns pontos para vocês de vários dos capítulos desse livro e também convido você a conhecer a formação em Psicologia Integrada ao Planejamento Financeiro, uma formação de 60 horas, onde a gente trabalha todas essas áreas aqui da psicologia do planejamento financeiro e mais a parte da psicologia clínica integrada ao planejamento financeiro, trabalha o autoconhecimento do profissional, é um mergulho profundo no autoconhecimento do profissional. E a gente, no final da formação, nós temos os estágios, né, as supervisões, que são os nossos encontros com estudo de caso. E eu posso te dizer que pode fazer uma diferença gigantesca na tua vida pessoal profissional e na relação com o teu cliente. Vou deixar o link aqui para você conhecer e um abração e até o nosso próximo vídeo.